Sejam todos bem-vindos novamente à continuidade do nosso curso de extensão em Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Nessa primeira aula nós trataríamos da introdução ao nosso curso, faremos alguma análise breve sobre o que é política, o que é poder político, né, tendo em vista que esses temas são absolutamente essenciais para a compreensão do Estado, que é uma sociedade politicamente organizada e por isso pressupõe essa nossa introdução. Também falaremos um pouco sobre as várias disciplinas que estudam os fenômenos políticos e qual é mais ou menos o estatuto, né, hoje, qual é a compreensão contemporânea daquilo que nós estamos estudando, que é a disciplina que nós podemos chamar de teoria do Estado. Então, são esses tópicos iniciais que nós abordaremos nessa primeira aula. Primeiramente, né, a política, né, de que trata a política, de que tanto se fala, né? Várias compreensões são possíveis, nós não temos como ser muito analíticos, aprofundar demais aqui. Mas uma primeira aproximação que é importante é a política é uma atividade humana. Não é? Essa é a principal noção, né, que nós podemos ter. Para alguns, política é uma ciência, para outros, política é uma arte, e aí tem toda uma discussão, um saber prático, mas de qualquer maneira, o importante é frisar que a política é uma atividade humana e, portanto, um âmbito da existência humana. Né? Hoje compreende-se a política como esse âmbito da existência humana que diz respeito ao fenômeno do poder, à detenção de um específico tipo de poder, as atividades que visam a disputa desse tipo de poder, a aquisição desse tipo de poder e a manutenção desse tipo de poder, o chamado poder político. Então, a política é essa atividade humana que se desenvolve em torno do poder político e que, portanto, tem uma especificidade em face de outros fenômenos, como os fenômenos econômicos, os fenômenos jurídicos, os fenômenos culturais e de outra natureza. Né? A política é, portanto, atividade em torno do poder político que tem peculiaridades e que nós precisamos compreender. Primeiro, de que trata essa expressão, essa noção? O que é o poder? Poder é essencialmente um conceito relacional. Nós podemos dizer que existe poder quando, numa relação entre duas ou mais pessoas, ou entre dois ou mais grupos humanos, um desses grupos tem a capacidade de influenciar sobre o comportamento do outro grupo, de alterar o comportamento do outro grupo, de conformar o comportamento do outro grupo de acordo com a sua vontade. Então, o poder é uma espécie de capacidade de um grupo, de um indivíduo ou grupo, influenciar sobre o outro, de certa maneira substituindo a vontade desse outro grupo, fazendo com que, embora esse grupo que sofre esse fenômeno do poder desejasse se manifestar ou se comportar de outra maneira, ele seja obrigado a se comportar da maneira como o grupo detentor do poder, né, que exerce o poder nessa relação social, deseja. É mais ou menos isso, essa é uma noção inicial, é a capacidade de influenciar o comportamento, é a capacidade de alterar o comportamento, fazendo com que o comportamento dos destinatários se conforme à vontade daqueles que são emissores, né, da vontade, que são ativos nessa relação de poder. Então, sempre que nós temos essa capacidade de um indivíduo ou grupo influir sobre o comportamento de outro indivíduo ou grupo, alterando o comportamento deste, nós podemos dizer que existe uma relação de poder. Do que eu disse aqui, nós já percebemos que poder é um conceito relacional, como eu disse, e sempre um conceito social. Né? O poder aqui nunca vai ser usado num sentido de poder sobre si mesmo, ou tampouco de poder em sociedades que não sejam sociedades humanas. O poder do qual nós tratamos é o poder em sociedades humanas e o poder entre seres humanos, sejam indivíduos ou sejam grupos. E nós vamos ver que a nossa disciplina vai focar especificamente no poder que é exercido na esfera pública, ou seja, também não vai se confundir com o poder familiar ou com outros tipos de poder da esfera privada, mas essencialmente com o poder que é exercido naquilo que a gente tem convencionado chamar de esfera pública. Bom, de que modo um indivíduo ou grupo consegue interferir no comportamento alheio e alterar o comportamento alheio, né? Ou seja, quais são os instrumentos, quais são os mecanismos pelos quais alguém consegue exercer poder numa sociedade? São vários os mecanismos. Nós podemos ter mecanismos econômicos, nós podemos ter mecanismos religiosos, nós podemos ter mecanismos culturais, nós podemos ter vários tipos de mecanismos que vão servir de instrumento para que um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos exerça poder sobre outro indivíduo ou outro grupo de indivíduos. Por exemplo, o poder econômico. De que trata o poder econômico? O poder econômico é aquele que é exercido com base em meios econômicos. Né? O que são meios econômicos? Todos aqueles meios que, em função da escassez, são valorizados e servem para satisfazer alguma necessidade humana. Alimento, água ou qualquer outro recurso que seja valioso para as pessoas. É evidente que se um indivíduo ou um grupo de indivíduos detém
um monopólio ou detém o controle sobre um determinado recurso que é valioso para as pessoas, né? As pessoas que precisam desse recurso e não detêm acesso a ele vão tender a se sujeitar às vontades daquele indivíduo que detém controle sobre esse recurso, exatamente para obter acesso a esse recurso. Se eu sou proprietário do único terreno que tem um poço de água em vários e vários milhares de quilômetros, num raio de vários milhares de quilômetros, é óbvio que as populações vizinhas vão poder eventualmente ser afetadas pela minha vontade, vão ser compelidas a fazer aquilo que eu desejo, se eu condicionar o acesso à minha fonte de água a essa alteração de comportamento. Então nós vemos que meios econômicos podem ser meios capazes de alterar o comportamento alheio e, portanto, um meio de exercício do poder de um indivíduo ou grupo sobre outros indivíduos ou outros grupos. Não existe apenas o poder ideológico, não existe apenas o poder econômico, não existe apenas o poder jurídico, mas existe uma faceta, uma dimensão do poder que é específica, que vai ser o foco principal do nosso estudo aqui, que é exatamente o chamado poder político. Não é? O que é que o poder político tem de peculiar que distingue o poder político de qualquer outro poder econômico, religioso e assim por diante? Não é? É exatamente o meio que o poder político tem para ser exercido, o meio inerente ao seu exercício. Todos os autores que analisam o poder político chegam à conclusão de que a especificidade do poder político é a possibilidade do uso ou a ameaça do uso da força física, da coação, como meio para alteração do comportamento humano. Todos os grupos sociais possuem meios para exercer o poder, meios econômicos ou de outra natureza, meios ideológicos, como por exemplo a imprensa, meios hieráticos, como por exemplo a igreja, as organizações religiosas e assim por diante, ou hierocráticos, né? E assim por diante. A sociedade política tem uma peculiaridade. Ela normalmente é a única sociedade que recorre ou que pode recorrer à ameaça do uso da força, da violência, da força física mesmo, da compulsão, como um meio para obter obediência. Principalmente quando nós examinamos o Estado moderno, nós percebemos que o Estado moderno é uma espécie de monopólio do uso da força, ou monopólio do uso da violência física. Quando o Estado moderno surge cada vez mais, as outras formações sociais, os outros grupos sociais são proibidos de usar a violência na sociedade e o Estado monopoliza para si. Ele é o único grupamento social capaz de exercer a violência, é o único grupamento social que pode deter arsenais, que pode deter exércitos, que pode ter forças de segurança pública, que pode deter tribunais, que pode deter prisões e assim por diante. Então, existe um processo que nós examinaremos no surgimento do Estado moderno, que é exatamente esse processo pelo qual o Estado monopoliza em si os meios necessários ao uso da força física. E com isso, esse tipo de sociedade acaba sendo, de certa maneira, identificado com o uso da força física. Nenhum outro grupamento social exerce poder político na medida em que nenhum outro grupamento social tem a capacidade reconhecida de usar a força de maneira legítima para obter a obediência. A maioria dos autores concorda com essa análise. A especificidade do poder político é exatamente o fato de que o meio específico de que as sociedades politicamente organizadas gozam para induzir a obediência é o uso ou a ameaça do uso da força. Várias sociedades podem exercer pressão sobre indivíduos, mas normalmente essa pressão, né, ela não é calcada na ameaça ou no uso da força, ela é calcada em ameaças ou pressões econômicas, ideológicas ou de outra natureza. E desse modo, normalmente se entende que o poder político consiste exatamente nesse poder calcado nessa ameaça. É importante observar, junto com Norberto Bobbio, que isso não significa que o uso normal do poder político, a tática normal ou o único meio político seja o uso da força. Normalmente, principalmente nas sociedades contemporâneas, a ameaça ao uso da força é a última ratio, é o último recurso. O Estado e as sociedades políticas usam poder ideológico, usam poder jurídico, usam poderes mais sutis para exercer influência e para obter obediência. Mas o Estado tem essa especificidade. Esse é o poder que lhe é peculiar. Esse é o poder que lhe é único. Esse é o poder que, em geral, apenas ele pode exercer. E por isso mesmo se tem definido cada vez mais poder político como esse poder calcado na possibilidade do uso da força. E a atividade política, portanto, muitas vezes como a disputa que se dá em torno da detenção do Estado, que é esse conjunto de organismos ou de instituições, como nós veremos, capazes de exercer o uso da violência nas sociedades modernas ou contemporâneas. Esse fenômeno
do poder. É um fenômeno muito complexo, como vocês podem ver. O poder político, em particular, é bastante complexo também, e é estudado uma série de disciplinas. A antropologia tem um campo específico, a antropologia política, que estuda isso. A sociologia tem um campo específico, que é a sociologia política, que estuda isso. Existem disciplinas específicas, como a ciência política, dedicada exclusivamente a isso e assim por diante. Cada uma com a sua especificidade, cada uma com seus métodos próprios. O que nós vamos estudar aqui é a denominada teoria do Estado. A teoria do Estado é uma disciplina que surge por volta do século XIX na Alemanha, não é? E é desenvolvida principalmente na Alemanha e depois dali difundida para outros países da Europa continental e de outros continentes. É um conjunto de explicações teóricas, né, sobre o Estado. Principalmente recorre a modelos, né, e a categorizações ou classificações. Ou seja, começa conceituando o Estado, né, por seus elementos essenciais, explicando cada um desses elementos essenciais e desenvolvendo uma série de tipologias, mais ou menos como nós vimos na apresentação do curso. Né? Quais são os elementos constitutivos do Estado, o que é governo, quais os tipos, quais as formas de governo, os sistemas de governo, os sistemas partidários, os sistemas eleitorais e por aí afora. Obviamente, então, a disciplina, ela dialoga muito intensamente com essas outras disciplinas, como antropologia, sociologia, ciência política, mas não se confunde com elas. Embora incorpore-se na teoria do Estado aportes que vêm de todas essas disciplinas e de outras, como a história e outras disciplinas, tanto das ciências humanas quanto das ciências sociais. Então, a teoria do Estado é exatamente uma tentativa de explicação científica do fenômeno estatal, esse fenômeno político primordial, né, central, importantíssimo na modernidade e na contemporaneidade, que tem essa característica da interdisciplinariedade. Usa os saberes de vários campos do conhecimento para construir uma explicação teórica do Estado. Essencialmente é esse o nosso objeto de nosso curso. Nas aulas seguintes nós vamos estar aprofundando cada um dos aspectos relativos tanto à teoria do Estado quanto a cada um dos elementos componentes do Estado. Obrigado e até a próxima aula.